Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Sandrão de Bangu e a Física. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. E na aula de hoje nós daremos prosseguimento ao estudo de óptica. Falaremos nesta aula sobre espelhos esféricos. E o que trataremos nessa aula? Sobre os tipos de espelhos, as características desse tipo de espelho, os raios característicos dos espelhos esféricos e também a formação de imagens nos espelhos esféricos. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre espelhos esféricos. Vamos lá? Vamos juntos! Espelhos esféricos são calotas esféricas onde pelo menos uma de suas superfícies é refletora. Então, para a gente compreender o que é uma calota, imagine uma bola de Natal, uma bola que enfeita árvores de Natal, né? Se a gente cortar essa bola ao meio, ela que é uma esfera oca, quando a gente corta ela ao meio, o que nós teremos é exatamente duas calotas esféricas. Então, dependendo da parte dessa calota que reflete a luz, o espelho ele poderá receber o nome de côncavo ou convexo. Se for a parte interna dessa calota que refletir a luz, esse espelho ele será chamado de côncavo. Se for a parte externa desse espelho, ele será chamado de convexo. Então, aqui nós temos uma representação. Nessa primeira representação, a parte que reflete a luz é a parte externa da minha calota. Então, a luz bate na parte externa e é refletida. Então, essa figura aqui, ela representa um espelho convexo. Já esta aqui, a parte que reflete a luz é a parte de dentro, é a parte interna. Então, essa representação é a de um espelho côncavo. Então, aqui nós temos duas figuras que ilustram exemplos de espelhos côncavos e espelhos convexos. O espelho côncavo aqui representado, ele é muito utilizado em salões de beleza, né? Ele é usado para mostrar detalhes do rosto de pessoas. Já essa outra figura aqui, que representa o espelho convexo, ele é muito utilizado nos interiores de loja e também nos ônibus. Ele nos permite um campo visual maior. Agora nós veremos as representações dos espelhos esféricos. Então, nós temos aqui à esquerda a representação de um espelho côncavo, onde a parte refletora do espelho é a parte interna. Então, aqui eu tenho a representação pela seta, onde a luz incide. Repara que ela incide na parte de dentro do espelho. Então, essa é uma representação de um espelho côncavo. Essas sardinhas aqui, esses tracinhos, eles servem para nos mostrar que esse lado do espelho não reflete a luz. Então, essa é a parte não refletora do espelho. Então, a parte que reflete é a de dentro, simbolizando, então, um espelho côncavo. Já nessa outra figura, eu tenho que a luz incide na parte externa do espelho. E, mais uma vez, essas cerdas aqui, elas servem para nos mostrar que este lado do espelho é a parte que não reflete a luz, é a parte não refletora. Então, o que eu tenho é que a parte que reflete a luz é a parte externa do espelho. Então, esta é uma representação de um espelho convexo. Então, parte interna, refletora, espelho côncavo. Parte externa, refletora da luz, espelho convexo. Falaremos agora das características dos espelhos esféricos. Existem 4 pontos importantes que nós devemos conhecer em um espelho esférico. O primeiro deles é uma reta que corta o nosso espelho esférico ao meio. Essa reta ela é denominada de eixo principal. Sobre esta reta existem 3 pontos importantes. Quais são eles? O vértice, que é o ponto central do meu espelho, que divide o meu espelho ao meio. Eu tenho o centro de curvatura do meu espelho e no ponto médio entre o centro e o espelho eu tenho o meu foco.
Então, representando o vértice, eu tenho a letra V, o foco, eu tenho a letra F e o centro de curvatura, a letra C. Por essa figura, é possível vermos que o meu centro de curvatura, ele dista exatamente do meu espelho o raio. Então, a distância do espelho até o centro de curvatura é o raio. O meu foco, como a gente havia dito, ele é o ponto médio entre o centro e o espelho. Então, se ele é o ponto médio e a distância do centro ao espelho é o raio, então a distância do foco até o espelho, que é chamado de distância focal, representado por Fzinho, vai ser exatamente a metade do raio. Então, a minha distância focal é o raio dividido por 2. E aqui, o alfa ele vai representar o ângulo de abertura do meu espelho esférico. Então, esses são os elementos principais do meu espelho esférico. Agora, nós vamos conhecer as propriedades dos raios característicos incidentes nos espelhos esféricos. E o primeiro raio característico vai ser o raio incidente no espelho paralelamente ao eixo principal. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho um raio de luz que chega de forma paralela ao eixo principal, aqui está meu eixo principal, e aqui está o raio de luz chegando no espelho, esse aqui é um espelho côncavo. A característica dele é que todo e qualquer raio incidente paralelo ao eixo principal, ele será refletido de tal maneira que a sua direção passará pelo foco do espelho. Então, aqui eu tenho um raio incidente chegando paralelo ao eixo principal e ele é refletido passando pelo foco. Nessa outra figura, eu tenho a representação de um espelho convexo. Eu tenho aqui o meu eixo principal e o raio chegando no espelho de maneira paralela ao eixo principal. Então, ele vai bater no espelho, repara que essa aqui é a parte não refletora. Então, a luz não vai passar para esse lado. Então, a luz bate e volta. Então, a luz que chega paralela, ela vai bater e ser devolvida de tal maneira que a direção dela vai passar pelo foco do nosso espelho esférico. Então, todo e qualquer raio incidente paralelo ao eixo principal, ele será refletido de tal maneira que passará pelo foco do espelho. Então, ele bate, chega paralelo e é refletido passando pelo foco. Está aí a nossa representação, a nossa ilustração desse fenômeno. Raio chega paralelo e é refletido passando pelo foco. O segundo raio característico é o raio de luz incidente no espelho passando pelo foco. Todo e qualquer raio de luz que incida no espelho esférico passando pelo foco, ele será refletido paralelamente ao eixo principal, né? Esse princípio, ele comprova o princípio da reversibilidade da luz, né? Que a luz pode ser revertida, ela pode seguir o caminho inverso. Se a gente reparar, esse é o caminho inverso da primeira propriedade. Então, agora, eu tenho um raio de luz que chega de maneira que passe pelo foco do espelho, incidindo no espelho. E como é que ele sai? Paralelamente ao eixo principal. No caso do espelho convexo, né, o mesmo acontece. O raio de luz, ele chega de tal maneira que a direção dele passa pelo foco. Então, se a direção dele passa pelo foco, ele vai ser refletido, ou seja, ele vai ser devolvido paralelamente ao eixo principal. A terceira propriedade é a do raio de luz incidente no espelho, passando pelo centro de curvatura desse espelho. O que vai acontecer com o raio refletido? Ele será devolvido na mesma direção que chegou, porém no sentido contrário, ou seja, ele será devolvido sobre si mesmo. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um raio de luz chegando num espelho côncavo, de tal maneira que ele passa pelo centro. O que acontece com ele? Quando ele bate no espelho,
ele vai ser devolvido na mesma direção, ou seja, voltando no sentido contrário. O mesmo vai acontecer no espelho convexo. Um raio de luz que chegue no espelho convexo de tal maneira que a sua direção passe pelo centro de curvatura, ele vai ser refletido sobre si mesmo, ou seja, ele vai ser devolvido na mesma direção em que veio. Vai seguir no sentido oposto. E a nossa quarta e última propriedade é a do raio incidente no vértice do espelho. O que vai acontecer quando um raio de luz incide no vértice do espelho? O que vai acontecer é que ele vai ser refletido simetricamente. O que significa isso? Que o ângulo de incidência, o ângulo I, ele vai ser igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. O mesmo vai acontecer no meu espelho convexo. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão toda vez que o raio de luz incidir no vértice do espelho, seja ele côncavo ou convexo. Então, se o raio de luz incide no vértice do espelho, ele será refletido simetricamente. Isso indica que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ele sai no mesmo ângulo que chegou. Então, antes de falarmos propriamente da formação das imagens, vamos tratar da classificação dessas imagens. Vamos tentar entender como elas são classificadas. Elas podem ser classificadas de três maneiras: quanto à sua natureza, quanto à sua orientação e quanto ao seu tamanho. Então, vamos começar a ver como uma imagem ela pode ser classificada quanto à sua natureza. Uma imagem pode ser classificada quanto à sua natureza de duas maneiras. Uma imagem ela pode ser dita real ou ela pode ser classificada como virtual. Uma imagem real é aquela imagem que vai ser formada diretamente pelo cruzamento dos raios refletidos de luz. As imagens reais são aquelas que a gente consegue projetar numa parede ou no anteparo. As imagens virtuais são aquelas que serão formadas de maneira indireta desses raios refletidos. Elas serão formadas pelos prolongamentos dos raios refletidos. Uma imagem dita virtual, a gente não consegue projetá-la em um anteparo ou numa parede. Somente as imagens reais podem ser projetadas. Quanto à sua orientação, uma imagem ela pode ser classificada como direita ou invertida. Uma imagem dita direita, ela tem a mesma orientação do objeto. Um exemplo, se um objeto ele está orientado com a ponta voltada para cima, a imagem também terá uma ponta voltada para cima. Se a imagem ela tem a sua ponta voltada para baixo, a imagem também terá a ponta voltada para baixo. Uma imagem classificada como invertida, ela tem orientação contrária à do objeto. Se o objeto tem a ponta voltada para cima, a imagem terá sua ponta voltada para baixo e vice-versa. E quanto ao tamanho da imagem, uma imagem ela pode ser classificada como maior, menor ou de mesmo tamanho que o objeto. Essas são as maneiras de classificarmos uma imagem. Então agora falaremos da formação das imagens no espelho côncavo. E no final a gente vai falar do processo da formação de imagem no espelho convexo. Então todos os processos que veremos agora nessa primeira parte serão imagens formadas em um espelho côncavo. Então tudo vai depender da posição do objeto em relação ao espelho. Então, a nossa primeira situação para um espelho côncavo será um objeto colocado depois do centro de curvatura. Então, olha a nossa imagem aqui. Eu tenho uma vela colocada depois do centro de curvatura. Aqui está o centro. Então, nós teremos dois referenciais para que a gente analise e forme a nossa imagem.
Qual é o nosso primeiro referencial? Vai ser a ponta da vela, a ponta que vai emitir luz. E o nosso segundo referencial vai ser a base da vela, que está sobre o eixo principal. Beleza. Então isso significa que a base da nossa imagem dessa vela também estará sobre o eixo principal. Então vamos nós formar a nossa imagem. Para que a gente consiga formar a imagem, é necessário que a gente utilize pelo menos 2 daquelas 4 propriedades dos raios característicos que acabamos de ver. Então, partindo do nosso referencial A, que é a ponta da chama da vela, faremos incidir no espelho um raio incidente paralelamente ao eixo principal, partindo desse ponto. E nós sabemos que todo raio incidente paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco. Então, aqui está o meu raio refletido. Beleza? Aqui está o meu raio refletido. Show de bola. Então, partindo do mesmo ponto A, da ponta da chama da vela, eu vou usar uma outra propriedade daquelas 4. E a que foi usada aqui é o raio incidente no espelho passando pelo centro de curvatura. O que acontece? Todo raio incidente passando pelo centro é refletido sobre si mesmo, ou seja, ele vai e volta na mesma direção. Então aqui o meu raio incidente bate no espelho, volta, aqui é o meu raio refletido. Então ele é refletido sobre ele mesmo. O que me interessa? É o ponto de cruzamento entre os raios refletidos. Então aqui eu tenho um raio refletido e aqui eu tenho o outro raio refletido. E eles se interceptam nesse ponto aqui. Beleza. Então esse ponto de interseção dos raios refletidos, eles refletirão exatamente a ponta da minha vela. Então aqui eu tenho a imagem da ponta da minha vela. E, como eu disse anteriormente, a base da minha vela ela vai estar sobre o eixo principal. Então, a base da imagem da minha vela também estará sobre o eixo principal. Então, nessas condições, eu tenho a minha imagem formada. A ponta da vela formada pelo cruzamento dos raios refletidos. E assim eu tenho, por característica, a imagem formada como sendo uma imagem do tipo real, porque ela foi formada diretamente pelo cruzamento dos raios refletidos. Uma imagem invertida, porque a ponta da minha vela está para cima, a ponta da imagem da minha vela está para baixo. Então ela tem orientação contrária. E quanto ao seu tamanho, a minha vela ela é menor do que o meu objeto. Então eu tenho uma vela classificada como sendo uma imagem real, invertida e menor do que o meu objeto. E aí eu tenho aqui a formação dessa imagem. Aqui ele usa 3 propriedades, eu só preciso de 2. E repara, o que me importa é o cruzamento para ver onde vai ficar a ponta da chama da vela. Então aqui ele usou o raio paralelo ao eixo principal, saindo pelo foco. Usou o raio incidente passando pelo centro, que volta sobre si mesmo. E usou o raio passando pelo foco, que sai paralelo ao eixo principal. Repara que todos se cruzam no mesmo ponto. Ok? O que nós faremos é aproximar a nossa vela, que é o nosso objeto, do espelho. Então, na situação anterior, ele estava depois do centro. Agora, o nosso objeto ele será colocado sobre o centro de curvatura. E o que vai acontecer? Então, usando 2 daquelas 4 propriedades dos raios luminosos, nós vamos ver onde os raios refletidos vão se cruzar para que a gente tenha a nossa imagem. Então, aqui usando a primeira propriedade que nós vimos, que foi raio incidente paralelo ao eixo principal, o raio incidente é o raio que está chegando no espelho. Raio I. Como é que ele é refletido? Ele é refletido passando pelo foco. Então, esse cara aqui é o meu raio refletido. E o que me interessa é o raio refletido. Então, eu vou pegar a segunda propriedade, raio incidente passando pelo foco. Então, esse aqui é o meu segundo raio incidente. O que vai acontecer com ele?
ele vai ser refletido paralelamente ao eixo principal. Então, esse cara aqui é o meu raio refletido. E reparem que eles se cruzam nesse ponto. E o que me interessa é exatamente o ponto de cruzamento nos raios refletidos para eu formar a minha imagem. Por quê? Esse cruzamento ele vai refletir exatamente o meu referencial, que é a ponta da chama da vela. Então, a ponta da chama da vela ela vai estar exatamente neste ponto de cruzamento dos raios refletidos. E a base da minha vela está sobre o eixo principal. Logo, a base da minha imagem da vela também deve estar sobre o eixo principal. Então, desta maneira, o que eu tenho? Que a imagem formada de um objeto situado sobre o centro de curvatura, ela será uma imagem real, por quê? Ela está sendo formada diretamente pelo cruzamento dos raios refletidos. Ela será uma imagem invertida, porque a chama da minha vela está orientada para cima, a imagem da minha vela, a chama está orientada para baixo. E ela terá o mesmo tamanho. Então, a imagem será classificada quanto à natureza como sendo uma imagem real, quanto à sua orientação invertida e quanto ao seu tamanho, de mesmo tamanho que o objeto. Então, essa é a classificação da minha imagem quando eu tenho um objeto diante de um espelho côncavo situado sobre o centro de curvatura. Então, aqui a gente vai ver o exemplo do que a gente acabou de falar. Raio incidente paralelo ao eixo principal sai pelo foco. Raio incidente passando pelo foco sai paralelo ao eixo principal. E aqui eu tenho cruzamento deles, dos raios refletidos. E aí eu tenho a minha imagem formada. Lembrando que o meu referencial é a ponta da chama da vela. E no cruzamento dos raios refletidos, eu terei a imagem da ponta da vela e a base da vela sobre o eixo principal, a base da minha imagem também sobre o eixo principal. E vamos aproximar a nossa vela mais um pouquinho do nosso espelho. Agora a nossa vela está aqui, ó. Eu coloquei a minha vela entre o centro e o foco. Então, o que vai acontecer com a imagem formada quando eu tenho um objeto situado entre o foco e o centro do espelho? Então, vamos lá para os raios característicos, né? Pelo menos 2 daqueles 4 que nós falamos. Então, o meu referencial é sempre a ponta da chama da vela. Então, aqui eu tenho a chama da vela aqui, partindo dela, eu vou emitir um raio paralelo ao eixo principal. Como é que ele sai? Refletido, passando pelo foco. Então, esse cara aqui é o meu raio refletido, que é o que me interessa. Então, aqui eu vou emitir um segundo raio, um raio incidente de tal maneira que a direção dele passe pelo centro. Então, se ele vai passando pelo centro, como é que ele volta? Também passando pelo centro. Então, aqui eu vou ter o meu outro raio refletido. Repare que eles irão se cruzar neste ponto aqui, ó. Então, lembrando que me interessa é o cruzamento dos raios refletidos. E os incidentes não, só os refletidos. Então, os raios refletidos se cruzam dessa maneira e onde eles se cruzam, eles vão refletir a imagem da ponta da minha vela, que é o meu referencial. Então, com base nisso, lembrando que a base da minha vela está sobre o eixo principal e a base da minha imagem da vela também tem que estar sobre o eixo principal, então eu terei a minha imagem classificada quanto à sua natureza, como sendo uma imagem real, porque ela está sendo formada diretamente pelo cruzamento dos raios refletidos. Quanto à sua orientação, repara que ela ainda é contrária do meu objeto. A ponta da vela ela é orientada para cima e da minha imagem voltada para baixo. Então, eu tenho uma imagem invertida. E quanto ao seu tamanho, a minha imagem agora ela tem um tamanho maior do que o do meu objeto. Então, a minha imagem ela é classificada como sendo uma imagem real, invertida e maior. Então, olha aí mais uma ilustração da formação dessa imagem. Então, aqui está o meu objeto. Ele vai raio paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Raio incidente passando pelo centro, volta pelo centro. E
Passando pelo foco é refletido paralelamente. O ponto de cruzamento desses 3 raios ocorre nesse ponto aqui. E esse ponto ele vai refletir exatamente a ponta da imagem da minha vela. Beleza? Tá aí a imagem formada. Então vamos aproximar um pouquinho mais o nosso objeto do nosso espelho côncavo. Então aqui nós temos a nossa vela, agora sendo colocada sobre o foco do nosso espelho côncavo. E vamos ver o que acontece com a imagem desse objeto. Então aqui eu tenho, usando o raio incidente paralelo ao eixo principal, nós sabemos que ele é refletido de tal maneira que a direção dele passa pelo foco. E vou usar uma segunda característica, que é o raio incidente incidindo sobre o vértice do meu espelho. Como é que ele sai? Ele sai no mesmo ângulo que ele chega. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E se a gente reparar o que aconteceu aqui na nossa figura, o que eu percebo é que os raios refletidos dos 2 raios que incidiram no nosso espelho, eles saem paralelamente. E para que a gente tenha a imagem do nosso objeto, é necessário que estes raios se cruzem. Se eles são paralelos, significa que eles não vão se cruzar. Então, isso significa que não haverá a formação de imagem. Então, a gente classifica a nossa imagem como sendo uma imagem imprópria. Então, toda vez que o nosso objeto estiver situado no foco do nosso espelho côncavo, a imagem será classificada como sendo uma imagem imprópria. Veja a ilustração aí. Reparem que os raios refletidos são paralelos e não há o cruzamento nem de maneira direta nem indireta dos raios refletidos, portanto, não há a formação de imagem aí. A nossa imagem é classificada como sendo uma imagem imprópria. A gente diz que essa imagem ela é formada no infinito. Agora vamos para o nosso último caso, para o espelho côncavo. Nós aproximamos ainda mais o nosso objeto. Agora a nossa vela ela vai estar localizada, o nosso objeto, entre o foco e o espelho, ou seja, entre o foco e o vértice do espelho. Vamos ver o que acontece com a nossa imagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar como referência a ponta da nossa vela e fazer incidir, a partir desse ponto, 2 raios incidentes. O primeiro, eu vou fazer incidir um raio paralelo ao eixo principal. O que vai acontecer? Ele vai ser refletido de tal maneira que a sua direção vai passar pelo foco do nosso espelho. Beleza pura? Agora, eu vou fazer incidir um outro raio de luz. Agora, incidindo no vértice do espelho. O que vai acontecer? O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Ele vai sair simetricamente. E o que a gente vai perceber agora? Os meus raios refletidos, eles estão se afastando um do outro. Então, isso significa que eles não vão se cruzar. Mas cuidado, eles não irão se cruzar de maneira direta. Então, se eles não se cruzam de maneira direta, eu tenho que ver se eles vão se cruzar indiretamente. E como? Prolongando para a parte de trás do espelho os raios refletidos. Então, vamos ver se os prolongamentos desses raios refletidos se cruzam. Então, aqui eu vou prolongar para a parte de trás esse raio refletido. Então, eu tenho isso aqui, esse é o prolongamento dele. Agora eu vou prolongar esse raio refletido aqui para a parte de trás do espelho. E eu tenho esse prolongamento aqui. E a gente vê que eles se cruzam. Então eu tenho um cruzamento indireto dos raios refletidos. Eu tenho um cruzamento dos prolongamentos desses raios refletidos. Então, neste caso, a minha imagem ela vai ser classificada como sendo uma imagem virtual. Por que virtual?
porque ela não foi formada diretamente pelo cruzamento dos raios refletidos, e sim pelo cruzamento dos seus prolongamentos. Quanto à sua orientação, a minha imagem ela será classificada como direita, porque ela tem a mesma orientação do meu objeto. A ponta da vela orientada para cima, a ponta da minha imagem também orientada para cima. Aqui está a minha imagem. E quanto ao seu tamanho, a gente percebe que a nossa imagem ela é maior do que o nosso objeto. Então, nós temos uma imagem virtual, direita e maior do que o nosso objeto. Veja a ilustração. O nosso observador verá uma imagem formada na parte de trás, da parte não refletora do espelho, e verá uma imagem maior que o nosso objeto e na mesma orientação que ele. Então, sendo esta uma imagem virtual. Agora trataremos do espelho convexo. O espelho convexo ele só vai me apresentar uma única situação. Então vamos ver que situação é essa. Então agora eu tenho a minha vela diante de um espelho convexo. E vamos usar, da mesma maneira que usamos para o côncavo, pelo menos duas daquelas 4 propriedades dos raios incidentes no espelho. Então vou usar aqui a primeira propriedade de raio incidente paralelo ao eixo principal. O que acontece? Quando eu tenho um raio incidente paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e é refletido de tal maneira que a sua direção passe pelo foco. Então ele vai sair de tal maneira que a direção dele passa pelo foco. Beleza. Vou usar outra propriedade. Qual vai ser ela? Do raio incidente no vértice do espelho. Então, quando um raio incide no vértice do espelho, ele é refletido simetricamente, ou seja, o ângulo que ele chega é igual ao ângulo que ele sai. Então, aqui eu tenho meu raio refletido. Então, repare que a nossa imagem ela é formada pelo cruzamento dos raios refletidos. E se a gente perceber, um está indo para cada um está indo para um lado. E eles não irão se cruzar. O que nós temos que ver? Se eles não se cruzam de maneira direta, eu tenho que ver se eles vão se cruzar de maneira indireta, se eles vão se cruzar na parte de trás do espelho. Então, vamos prolongar os nossos raios refletidos. Então, aqui, eu pegando o meu primeiro raio refletido, prolongando ele para a parte não refletora do espelho, eu tenho isso aqui, ó. E pegando o outro raio refletido e prolongando ele para a parte de trás, eu tenho isso aqui. Reparem que eles se cruzam nesse ponto. Então, eu vou ter o cruzamento indireto dos raios refletidos, o cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Então, isso vai me dar uma imagem que vai ter a mesma orientação do meu objeto. Então, vamos lá classificar essa minha imagem. Ela está sendo formada de maneira indireta, ou seja, pelos prolongamentos dos raios refletidos. Então, quanto à sua natureza, ela é uma imagem virtual. E quanto à sua orientação, repare que a ponta da chama da vela do meu objeto está para cima e a da minha imagem também está para cima. Então, eu tenho uma imagem direita. E quanto ao seu tamanho, a gente pode comparar aqui que o meu objeto é maior do que a minha imagem. Então, a minha imagem ela vai ser menor do que o meu objeto. Então, temos aí, para qualquer objeto colocado diante de um espelho convexo, a sua imagem ela será sempre virtual, direita e menor do que o objeto. Veja na ilustração a formação dessa imagem aí, representada por essa seta. E reparem que nós teremos uma imagem virtual, de mesma orientação que o objeto e menor do que ele.
E temos que pensar no seguinte: toda imagem virtual, ela sempre será direita. Toda imagem real sempre será invertida. Nós nunca teremos uma imagem real e direita, nem nunca teremos uma imagem virtual invertida. Então, esse é um detalhe muito importante para que a gente grave isso aí. Então, se você curtiu, se você gostou aí das explicações aí sobre espelhos esféricos, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe com os amigos aí. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um grande beijo desse negão. Beijos!